Você saberia dizer qual é o lugar onde o sol nasce, mas ninguém vê? Onde o tempo passa, mas ninguém sente? Onde respirar não é liberdade, é castigo? A Rússia esconde um lugar onde os piores criminosos são enterrados vivos. Um lugar onde os prisioneiros andam vendados, com a cabeça abaixada, como se carregassem o próprio caixão. Onde nem mesmo a própria voz é ouvida por anos. Na prisão Black Dolphin, o detento acorda todos os dias sem saber se é dia ou noite. Não pode sentar. Não pode descansar. Não pode sequer sonhar. E se tentar, paga caro. Os guardas sabem como fazer o corpo obedecer e a mente implodir. Aqui estão terroristas, canibais e assassinos em série. Mas o que mais assusta não é o que eles fizeram lá fora. É o que se tornaram aqui dentro. Em instantes, você vai conhecer os métodos legais de tortura psicológica, os crimes que desafiam a lógica humana e os segredos por trás do golfinho preto que decora a entrada desse inferno. Você vai ouvir sobre o homem que esqueceu a própria língua, sobre o canibal que pediu para ser executado, e sobre um prisioneiro que não fala há 18 anos, porque ninguém mais responde. Se você acha que já viu o pior do sistema prisional, prepare-se. A Black Dolphin é onde o corpo respira, mas a mente nunca escapa. No extremo sul da Rússia, quase na fronteira com o Cazaquistão, existe uma estrutura cinzenta, fria e cercada por torres armadas. À primeira vista, parece apenas mais um complexo militar abandonado. Mas quem conhece o nome Black Dolphin entende que ali não entra esperança. E quem entra, nunca mais sai o mesmo. A prisão foi criada no século XVIII, em Orenburg, como uma fortaleza para prisioneiros políticos. Com o tempo, virou depósito de tudo o que o governo russo não queria mais ver. Dissidentes, desertores, traidores, criminosos de guerra. Mas foi no final dos anos 90 que ela ganhou uma nova função, uma nova identidade e um novo propósito: abrigar os detentos considerados sem reabilitação. Assassinos em série, estupradores reincidentes, líderes de facções, canibais, terroristas. Todos transferidos para um único lugar onde não há perdão, nem distração. A Black Dolphin foi redesenhada para punir, não para recuperar. Cada parede foi pensada para isolar. Cada portão, para humilhar. Cada passo dado lá dentro é vigiado, registrado e, se necessário, punido com força. O nome vem de uma escultura construída pelos próprios presos. Um golfinho preto de concreto que fica bem na entrada, como uma ironia cruel. Um símbolo de liberdade feito por homens que nunca mais verão o mar. Hoje, o local abriga cerca de 700 detentos. Nenhum deles com possibilidade de sair. A pena mínima ali dentro é prisão perpétua. Todos vivem em celas isoladas, com 3 portas de aço entre eles e qualquer outro ser humano. Eles não veem outros presos, não têm permissão para falar com ninguém, e passam 23 horas por dia trancados. A única hora fora da cela é para caminhar, dentro de uma jaula. A Black Dolphin opera sob regras militares. Os guardas são treinados pelas forças especiais da Rússia e orientados a tratar os detentos como ameaças permanentes, mesmo depois de décadas encarcerados. A ideia não é proteger a sociedade. A ideia é apagar a existência do indivíduo. Para entrar lá, o prisioneiro é vendado e forçado a andar curvado, com as mãos algemadas nas costas e o nariz encostado no chão. Não por segurança, mas para destruir o último resquício de dignidade. Mas esse é apenas o início. O que acontece depois que a cela se fecha é o que torna esse lugar o mais temido da Rússia. Não existe dia ou noite na Black Dolphin. Existe comando. Existe obediência. E existe uma rotina feita para quebrar a mente, não o corpo. O detento acorda às 6 da manhã com gritos militares ecoando pelos corredores. Mas não pode levantar devagar. O corpo precisa estar ereto em segundos, alinhado contra a parede, com as mãos para trás e os olhos fixos no chão. Qualquer desvio vira punição. Durante o dia, ele não pode sentar, não pode deitar, não pode encostar na parede. Precisa ficar em pé ou caminhar no espaço limitado da cela. Uma jaula de concreto com grades internas,
reforço externo e câmeras observando cada movimento. São 23 horas por dia assim. A única pausa é para comer e caminhar. E caminhar, aqui, não é liberdade. É coreografia militar. Quando sai da cela, o preso é vendado e conduzido por 2 guardas armados. Ele anda curvado, com o nariz apontado para o chão, em silêncio absoluto. Esse trajeto se repete todos os dias, sempre da mesma forma, para que o cérebro não registre mudanças. Para que o tempo se torne um borrão. Para que a identidade desapareça. As refeições são servidas através de pequenas aberturas na porta. Pão duro, sopa rala, chá morno. Nada quente. Nada que lembre conforto. Nada que desperte sensação. Alimentar-se aqui é apenas uma formalidade para manter o corpo funcionando. Porque, para o sistema, a mente já está em processo de desligamento. As celas têm 3 portas, uma grade de ferro interna, uma segunda de aço maciço e uma terceira blindada. Todas são trancadas separadamente. O som do ferro batendo ecoa por toda a ala como um lembrete. Você está sendo vigiado, você está trancado, você não existe mais. Até as necessidades fisiológicas são controladas. O detento tem horário exato para usar o vaso sanitário embutido na cela. E se tentar conversar com os guardas ou cantar, a resposta é imediata. Isolamento total, suspensão de refeições ou, em casos extremos, imobilização. A rotina da Black Dolphin não é feita para castigar. É feita para desprogramar. O detento passa tanto tempo sem contato humano que começa a perder a noção de linguagem. Muitos esquecem como conversar. Outros esquecem o próprio nome. A mente entra em colapso. E o corpo continua de pé, respirando, cumprindo pena. E se você acha que isso é o limite, espere até conhecer quem são os homens que vivem nesse regime. Eles não têm nomes dentro da Black Dolphin. Têm números. Mas lá fora, são conhecidos por crimes que chocaram até a polícia russa. Dentro da prisão mais temida do país, estão os homens que a sociedade decidiu esquecer. Vladimir Nikolaev, por exemplo, está lá. Ele ficou conhecido como o açougueiro de Novosibirsk. Preso por assassinato duplo com requintes de crueldade, ele não apenas tirou vidas, como tentou vender partes das vítimas como carne suína em mercados locais. Outro interno é Alexander Elistratov, acusado de estuprar e assassinar dezenas de mulheres entre 1994 e 2000. Sua frieza durante os depoimentos chocou até os promotores. Ao ser condenado, sua única exigência foi ser transferido para a Black Dolphin. Disse que qualquer outra prisão era soft demais. Mas nem todos ali são famosos. A maioria cumpre pena por crimes que nem chegaram à imprensa. Terroristas do Cáucaso, militantes de grupos radicais islâmicos, assassinos de crianças, canibais, matadores em série que nunca revelaram o número real de vítimas. Há relatos de presos que foram encontrados com diários descrevendo seus crimes em detalhes. Um deles desenhava cada uma de suas vítimas, armazenando os cadernos sob o colchão. Outro se recusava a dormir. Tinha pesadelos tão intensos que quebrava os próprios dedos à noite sem perceber. O Estado russo mantém o silêncio. Não há divulgação de nomes. Não há visitas. Não há entrevistas. Tudo o que se sabe é filtrado por advogados, ex-funcionários ou denúncias anônimas. Mas uma coisa é certa: todos os detentos da Black Dolphin cumprem prisão perpétua. Nenhum deles verá o mundo lá fora novamente. Mas o que poucos sabem é que a prisão não se limita a impedir a fuga. Na Black Dolphin, não existem gritos, nem algemas visíveis. Mas o sofrimento é constante. E o mais perverso, é tudo feito dentro da legalidade. Nada ali precisa de força física. O que destrói o detento é o silêncio. É o tempo. É a ausência total de estímulo. O preso não tem nome. Não tem espelho. Não tem relógio. Não sabe a hora, o dia, o mês. A cela é iluminada 24 horas por dia. A luz nunca apaga. A mente, sim. Conversar é proibido. Entre detentos, impossível, porque estão em celas isoladas. Com os guardas, proibido. Com o próprio corpo,
inútil. Muitos passam anos sem ouvir a própria voz. Outros desenvolvem tiques nervosos, falam sozinhos, esquecem palavras simples como água ou mãe. Não há livros novos. Só materiais controlados pelo Estado, sem imagens, sem emoção. Não há televisão. Não há música. Não há cores. Tudo é bege, cinza, concreto. E essa ausência de cor não é estética. É estratégia. Para esvaziar o cérebro. Para fazer com que o interno esqueça o que é sentir. Os guardas não xingam. Não gritam. Apenas observam. E anotam. Qualquer desvio, por menor que seja, vira anotação. E cada anotação vira punição. A mais comum. Semanas sem sair da cela, sem banho, sem falar. Apenas de pé, diante de 3 portas trancadas, esperando nada. Alguns tentam resistir. Repetem frases, criam jogos mentais, contam os passos da cela. Mas mesmo isso é punido. Um preso foi flagrado fazendo flexões. O motivo? Atividade não autorizada. Resultado: isolamento total por 15 dias. Outros simplesmente quebram. Um interno passou a desenhar com o próprio sangue nas paredes. Outro tentou mastigar os dedos para sentir algo real. E segundo ex-funcionários, parou de responder qualquer comando. Ficou dias parado, em pé, sem comer, sem piscar, até ser levado à força para atendimento médico. Sobreviveu, mas nunca mais falou. A Black Dolphin não precisa de choques, nem de porretes. Ela faz a mente implodir, e o corpo continuar vivo, como uma punição contínua e silenciosa. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja saber que nem todos que estão lá cometeram os piores crimes. No próximo bloco, você vai descobrir que nem só monstros habitam esse lugar. Alguns entraram por engano e nunca mais saíram. Quando se fala na Black Dolphin, é fácil imaginar que todos os internos são monstros sem alma. Mas a verdade, como quase sempre, é mais incômoda. Nem todos ali cometeram crimes que justificam esse tipo de punição. Alguns caíram por falhas judiciais. Outros, por conveniência do Estado. E há quem diga, por vingança. Há registros de prisioneiros transferidos para Black Dolphin após desentendimentos com autoridades locais. Casos em que o julgamento foi rápido demais, as provas frágeis demais. Um ex-agente da inteligência russa, por exemplo, foi condenado por traição. As evidências nunca foram reveladas. Sua família afirma que ele apenas denunciou corrupção interna. Está lá há 14 anos. Sem visitas. Sem audiência de revisão. Outro caso conhecido nos bastidores envolve um homem que matou em legítima defesa. Tinha antecedentes, o que pesou no julgamento. Mas o crime foi documentado. Mesmo assim, pegou perpétua e foi enviado para Black Dolphin. O motivo? Periculosidade social elevada. Hoje, passa os dias olhando para o chão da cela, murmurando os nomes dos filhos. Ninguém responde. Há também relatos de tortura legalizada durante os interrogatórios. Detentos que confessaram após longas sessões de privação de sono, isolamento sensorial e ameaças à família. Tudo registrado como método de contenção. Tudo arquivado como dentro dos protocolos. Advogados de defesa raramente conseguem acesso aos clientes após a condenação. E jornalistas que tentaram investigar mais a fundo foram barrados. A justificativa do governo é clara: segurança nacional. Mas o que se esconde por trás dessa justificativa permanece trancado a 7 chaves. O sistema russo não permite revisões simples. Quem entra na Black Dolphin precisa de uma ordem direta do Kremlin para sair. E isso nunca aconteceu. Nem uma única vez. Isso significa que, se um erro acontecer, e ele já aconteceu, a pessoa será enterrada viva naquele lugar, sem chance de perdão, sem direito à verdade. Na Black Dolphin, o Estado não apenas pune, ele apaga. E o mais assustador, com o apoio de boa parte da população. Mas e se tudo isso for mais do que punição? E se a Black Dolphin for, na verdade, uma mensagem silenciosa?
Uma vitrine do que acontece com quem ousa cruzar certas linhas? É isso que você vai ver agora. A Black Dolphin não é apenas um presídio. É um monumento. Um aviso silencioso, mas brutal. Uma forma do Estado russo dizer ao mundo, e ao próprio povo, que certos limites, uma vez ultrapassados, não admitem volta. A arquitetura não é só funcional. Ela é simbólica. O golfinho preto, de concreto, parado na entrada como se vigiasse a alma de quem ousa entrar. As câmeras em todos os cantos, não para prevenir fugas, que nunca aconteceram, mas para lembrar que, ali, você nunca está sozinho. Nunca está fora do alcance. Nunca está livre. Oficialmente, a Black Dolphin é um sucesso. 0 fugas. Nenhuma rebelião. Nenhum incidente divulgado. Mas extraoficialmente, é uma usina de colapsos mentais, de suicídios camuflados, de homens que param de falar, comer ou lembrar quem são. E ninguém se importa. Porque essa é exatamente a função. Durante anos, a prisão foi usada como peça de propaganda. Visitas selecionadas, reportagens controladas, narrativas prontas. Aqui estão os piores. Aqui está a justiça. Aqui está o poder. E isso funciona. Boa parte da população russa vê a Black Dolphin com orgulho. Para muitos, ela representa segurança. Representa força. Representa medo. O tipo de medo que impede o caos. Mas esse medo tem um preço. Porque se um sistema é capaz de fazer isso com um monstro, ele também pode fazer com um inocente. E quando o controle é absoluto, o erro nunca é corrigido. Ele é enterrado. A Black Dolphin também serve como espelho. Um lembrete do que pode acontecer quando um governo decide que punir é mais importante do que recuperar. Quando manter o controle é mais valioso do que garantir justiça. É por isso que até os próprios funcionários pedem ajuda. Ex-agentes relataram crises de ansiedade, pesadelos, paranoia. Um deles disse: "Você trabalha ali para proteger a sociedade, mas sai sentindo que matou alguém por dentro." A Black Dolphin não é só sobre os presos. É sobre a natureza humana. Sobre o que somos capazes de fazer com quem erra. E sobre o que aceitamos, em silêncio, desde que não nos toque diretamente. Agora, só resta uma pergunta. A pergunta que fica não é se os presos merecem isso. A pergunta é: o que acontece com uma sociedade que aprende a aceitar o desaparecimento silencioso de seres humanos? Deixe nos comentários. Isso ainda é punição? Ou já virou tortura disfarçada de lei?